Subseção 4ª. Da segregação de receitas. Artigo 25. O valor devido mensalmente pela MI ou EPP optante pelo Simples Nacional será determinado mediante aplicação das alíquotas efetivas calculadas na forma prevista nos artigos 21, 22 e 24 sobre a base de cálculo de que tratam os artigos 16 a 19. Parágrafo 1º. O contribuinte deverá considerar, destacadamente, para fim de cálculo e pagamento, as receitas decorrentes da: Inciso 1º. Revenda de mercadorias, que serão tributadas na forma prevista no capítulo 1º. Inciso 2º. Venda de mercadorias industrializadas pelo contribuinte, que serão tributadas na forma do capítulo 2º. Inciso 3º. Prestação dos seguintes serviços tributados na forma prevista no capítulo 3º. Alínea A. Creche, pré-escola e estabelecimento de ensino fundamental, escolas técnicas, profissionais e de ensino médio, de línguas estrangeiras, de artes, cursos técnicos de pilotagem, preparatórios para concursos, gerenciais e escolas livres, exceto as previstas nas alíneas B e C do inciso 5º. Alínea B. Agência terceirizada de Correios. Alínea C. Agência de Viagem e Turismo. Alínea D. Transporte municipal de passageiros e de cargas em qualquer modalidade. Alínea E. Centro de Formação de Condutores de Veículos Automotores de Transporte Terrestre de Passageiros e de Carga. Alínea F. Agência Lotérica. Alínea G. Serviços de instalação, de reparos e de manutenção em geral, bem como de usinagem, solda, tratamento e revestimento em metais. Alínea H. Produções cinematográficas, audiovisuais, artísticas e culturais, sua exibição ou apresentação, inclusive no caso de música, literatura, artes cênicas, artes visuais, cinematográficas e audiovisuais. Alínea I. Corretagem de seguros. Alínea J. Corretagem de imóveis de terceiros, assim entendida a intermediação na compra, venda, permuta e locação de imóveis. Alínea K. Serviços vinculados à locação de bens imóveis, assim entendidos o assessoramento locatício e avaliação de imóveis para fins de locação. Alínea L. Locação, cessão de uso e congêneres, de bens imóveis próprios com a finalidade de exploração de salões de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, estandes, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios, casas de espetáculos, parques de diversões, canchas e congêneres, para a realização de eventos ou negócios de qualquer natureza. Alínea M. Outros serviços que, cumulativamente. Item 1. Não tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não. Item 2. Não estejam relacionados nos incisos 4 e inciso 9. Inciso 4º. Prestação dos seguintes serviços tributados na forma prevista no capítulo 4º. Alínea A. Construção de imóveis e obras de engenharia em geral, inclusive sob a forma de subempreitada, execução de projetos e serviços de paisagismo, bem como decoração de interiores. Alínea B. Serviço de vigilância, limpeza ou conservação. Alínea C. Serviços advocatícios. Inciso 5º. Prestação de serviços tributados na forma prevista no anexo 3º desta resolução,
quando o fator R de que trata o artigo 26 for igual ou superior a 0,28, ou na forma prevista no anexo 5º desta resolução, quando o fator R for inferior a 0,28. Alínea A. Administração e locação de imóveis de terceiros, assim entendidas a gestão e administração de imóveis de terceiros para qualquer finalidade, incluída a cobrança de aluguéis de imóveis de terceiros. Alínea B. Academias de dança, de capoeira, de yoga e de artes marciais. Alínea C. Academias de atividades físicas, desportivas, de natação e escolas de esportes. Alínea D. Elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento da optante. Alínea E. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação. Alínea F. Planejamento, confecção, manutenção e atualização de páginas eletrônicas, desde que realizados em estabelecimento da optante. Alínea G. Empresas montadoras de estandes para feiras. Alínea H. Laboratórios de análises clínicas ou de patologia clínica. Alínea I. Serviços de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, registros gráficos e métodos ópticos, bem como ressonância magnética. Alínea J. Serviços de prótese em geral. Alínea K. Fisioterapia. Alínea L. Medicina, inclusive laboratorial, e enfermagem. Alínea M. Medicina veterinária. Alínea N. Odontologia e prótese dentária. Alínea U. Psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, acupuntura, podologia, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação e bancos de leite. Alínea P. Serviços de comissaria, de despachantes, de tradução e de interpretação. Alínea Q. Arquitetura e urbanismo. Alínea R. Engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, geodésia, testes, suporte e análises técnicas e tecnológicas, pesquisa, design, desenho e agronomia. Alínea S. Representação comercial e demais atividades de intermediação de negócios e serviços de terceiros. Alínea T. Perícia, leilão e avaliação. Alínea U. Auditoria, economia, consultoria, gestão, organização, controle e administração. Alínea V. Jornalismo e publicidade. Alínea W. Agenciamento. Alínea X. Outras atividades do setor de serviços que, cumulativamente. Item 1. Tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, Item 2. Não estejam relacionadas nos inciso 3º, inciso 4º, 8 e no parágrafo 2º. Inciso 6º. Locação de bens móveis, que serão tributadas na forma prevista no capítulo 3º, deduzida a parcela correspondente ao ISS. Inciso 7º. Atividade com incidência simultânea de IPI e de ISS, que será tributada na forma prevista no capítulo 2º, deduzida a parcela correspondente ao ICMS e acrescida a parcela correspondente ao ISS prevista no capítulo 3º. Inciso 8º. Prestação do serviço de escritórios de serviços contábeis,
que serão tributados na forma do capítulo 3º, desconsiderando-se o percentual relativo ao ISS, quando o imposto for fixado pela legislação municipal e recolhido diretamente ao município em valor fixo nos termos do artigo 34, observado o disposto no parágrafo 8º do artigo 6º e no parágrafo 11 deste artigo, Inciso 9. Prestação dos seguintes serviços tributados com base no capítulo 3º, desconsiderando-se o percentual relativo ao ISS e adicionando-se o percentual relativo ao ICMS previsto na tabela do capítulo 1º. Alínea A. Transportes intermunicipais e interestaduais de cargas. Alínea B. Transportes intermunicipais e interestaduais de passageiros, nas situações permitidas no inciso X, V e parágrafos 4º e 5º do artigo 15, Alínea C. De comunicação. Parágrafo 2º. O comercialização de medicamentos e produtos magistrais produzidos por manipulação de fórmula será tributada. Inciso 1º. Na forma prevista no capítulo 3º, quando sob encomenda para entrega posterior ao adquirente, em caráter pessoal, mediante prescrições de profissionais habilitados ou indicação pelo farmacêutico, produzidos no próprio estabelecimento após o atendimento inicial, ou Inciso 2º. Na forma prevista no capítulo 1º, nos demais casos. Parágrafo 3º. A MIOEPP deverá segregar as receitas decorrentes de exportação para o exterior, inclusive as vendas realizadas por meio de comercial exportador ou sociedade de propósito específico, observado o disposto no parágrafo 7º do artigo 18 e no artigo 56 da Lei Complementar nº 123, de 2006, quando então serão desconsiderados, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, conforme o caso, os percentuais relativos a COFINS, a contribuição para o PIS, PASEP, ao IP, ao ICMS e ao ISS constantes dos anexos 1º a V desta resolução. Parágrafo 4º. Considera-se exportação de serviços para o exterior a prestação de serviços para pessoa física ou jurídica residente ou domiciliada no exterior, cujo pagamento represente ingresso de divisas, exceto quanto aos serviços desenvolvidos no Brasil cujo resultado a que se verifique. Parágrafo 5º. A receita decorrente da alocação de bens móveis, referida no inciso V do parágrafo 1º, é tão somente aquela oriunda da exploração de atividade não definida na lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003. Parágrafo 6º. A MIOEPP que proceda à importação, à industrialização ou comercialização de produto sujeito à tributação concentrada ou à substituição tributária para efeitos de incidência da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS deve segregar a receita decorrente de sua venda e indicar a existência de tributação concentrada ou substituição tributária para as referidas contribuições, de forma que serão desconsiderados, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, os percentuais a elas correspondentes. Parágrafo 7º. Na hipótese prevista no parágrafo 6º. Inciso 1º. A incidência da contribuição para o PIS, PASEP e da COFINS deverá ocorrer com observância do disposto na legislação específica da União, na forma estabelecida pela RFB. Inciso 2º. Os valores relativos aos demais tributos abrangidos pelo Simples Nacional serão calculados tendo como base de cálculo a receita total decorrente da venda do produto sujeito à tributação concentrada ou à substituição tributária das mencionadas contribuições. Parágrafo 8º. Em relação ao ICMS. Inciso 1º. O substituído tributário, assim entendido o contribuinte que teve o imposto retido, e o contribuinte obrigado à antecipação com o encerramento de tributação deverão segregar a receita correspondente como sujeita à substituição tributária ou ao recolhimento antecipado do ICMS, quando então será desconsiderado, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, o percentual do ICMS.
Inciso 2º. O substituto tributário deverá: alínea A. Recolher o imposto sobre a operação própria pelo Simples Nacional e segregar a receita correspondente como não sujeita à substituição tributária e não sujeita ao recolhimento antecipado do ICMS. Alínea B. Recolher o imposto sobre a substituição tributária, retido do substituído tributário, na forma prevista nos parágrafos 1º a 3º do artigo 28. Parágrafo 9º. A MIOEPP que tenha prestado serviços sujeitos ao ISS deverá informar: inciso 1º. A qual município é devido o imposto. Inciso 2º. Se houve retenção do imposto, quando então será desconsiderado, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, o percentual do ISS. Inciso 3º. Se o valor é devido em valor fixo diretamente ao município, na hipótese prevista no inciso 8 do parágrafo 1º, quando então será desconsiderado, no cálculo do valor devido no âmbito do Simples Nacional, o percentual do ISS, ressalvado o disposto no parágrafo 11. Parágrafo 10. Com relação às segregações de receitas sujeitas ou com ocorrência de imunidade, isenção, redução ou valor fixo do ICMS ou ISS, deverá ser observado o disposto nos artigos 30 a 35. Parágrafo 11. Na hipótese de o escritório de serviços contábeis não estar autorizado pela legislação municipal a efetuar o recolhimento do ISS em valor fixo diretamente ao município, o imposto deverá ser recolhido pelo Simples Nacional na forma prevista no inciso 3 do parágrafo 1º. Parágrafo 12. A base de cálculo para determinação do valor devido mensalmente pela MI ou EPP a título de ISS, na condição de optante pelo Simples Nacional, será a receita bruta total mensal, e não se aplica as disposições relativas ao recolhimento do referido imposto em valor fixo diretamente ao município pela empresa enquanto não optante pelo Simples Nacional, ressalvado o disposto no artigo 34 e observado o disposto no artigo 33. Parágrafo 13. As receitas obtidas por agência de viagem e turismo optante pelo Simples Nacional, relativas a transporte turístico com frota própria, nos termos da Lei nº 1.771, de 2008, quando ocorrer dentro do município, entre municípios ou entre estados, serão tributadas na forma prevista no capítulo 3º. Parágrafo 14. Não se aplica o disposto no parágrafo 13 quando caracterizado o transporte de passageiros, em qualquer modalidade, mesmo que de forma eventual ou por fretamento, quanto então as receitas decorrentes do transporte. Inciso 1º. Municipal serão tributadas na forma prevista no capítulo 3º. Inciso 2º. Intermunicipal e interestadual observarão o disposto na linha B do inciso 9 do parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 15. A receita auferida por agência de viagem e turismo. Inciso 1º. Corresponderá à comissão ou adicional percebido, quando houver somente a intermediação de serviços turísticos prestados por conta em nome de terceiros. Inciso 2º. Incluirá a totalidade dos valores auferidos, nos demais casos. Parágrafo 16. A receita auferida na venda de veículos em consignação. Inciso 1º. Mediante contrato de comissão previsto nos artigos 693 a 709 do Código Civil corresponderá à comissão e será tributada na forma prevista no capítulo 3º. Inciso 2º. Mediante contrato estimatório previsto nos artigos 534 a 537 do Código Civil corresponderá ao produto da venda e será tributada na forma prevista no capítulo 1º. Parágrafo 17. No caso de prestação dos serviços previstos nos itens 7.02 e 7.05 da lista de serviços anexa à Lei Complementar nº 116, de 2003,
O valor. Inciso 1º. Dos serviços será tributado de acordo com o anexo 3º ou anexo 4º desta resolução, conforme o caso, permitida a dedução, na base de cálculo do ISS, do valor dos materiais fornecidos pelo prestador do serviço, observada a legislação do respectivo ente federado. Inciso 2º. Dos materiais produzidos pelo prestador dos serviços no local da prestação de serviços será tributado de acordo com o anexo 3º ou anexo 4º desta resolução, conforme o caso, Inciso 3º. Das mercadorias produzidas pelo prestador dos serviços fora do local da prestação dos serviços será tributado de acordo com o anexo 2º desta resolução. Parágrafo 18. A receita obtida pelo salão parceiro e pelo profissional parceiro de que trata a Lei nº 12.592, de 2012, deverá ser tributada. Inciso 1º. Na forma prevista no anexo 3º desta resolução, quanto aos serviços e produtos neles empregados, Inciso 2º. Na forma prevista no anexo 1º desta resolução, quanto aos produtos e mercadorias comercializados. Artigo 26. Na hipótese de MEO-EPP optante pelo Simples Nacional obter receitas decorrentes da prestação de serviços previstas no inciso V do parágrafo 1º do artigo 25, deverá apurar o fator R, que é a razão entre a. Inciso 1º. Folha de salários, incluídos os encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração, Inciso 2º. Receita bruta total acumulada aferida nos mercados interno e externo nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Parágrafo 1º. Para efeito do disposto no inciso I do caput, considera-se folha de salários, incluídos os encargos, o montante pago nos 12 meses anteriores ao do período de apuração, a título de salários, retiradas de pro labore, acrescidos do montante efetivamente recolhido a título de contribuição patronal previdenciária e para o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Parágrafo 2º. Para efeito do disposto no parágrafo 1º. Inciso 1º. Deverão ser considerados os salários informados na forma prevista no inciso 4 do artigo 32 da Lei nº 8.212, de 1991, Inciso 2º. Consideram-se salários o valor da base de cálculo da contribuição prevista nos incisos I e 3 do artigo 22 da Lei nº 8.212, de 1991, agregando-se o valor do 13º salário na competência de incidência da referida contribuição, na forma prevista no caput e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 7º da Lei nº 8.620, de 5 de janeiro de 1993. Parágrafo 3º. Não são considerados para efeito do disposto no inciso 2 do parágrafo 2º valores pagos a título de aluguéis e de distribuição de lucros. Parágrafo 4º. Na hipótese de a MEO-EPP ter menos de 13 meses de atividade, adotar-se-ão, para determinação da folha de salários anualizada, incluídos os encargos, os mesmos critérios para determinação da receita bruta total acumulada, estabelecidos no artigo 22, no que couber. Parágrafo 5º. Para fins de determinação do fator R, considera-se: Inciso 1º. PA, o período de apuração relativo ao cálculo. Inciso 2º. FSPA, a folha de salários do PA. Inciso 3º. RPA, a receita bruta total do PA. Inciso 4º. FS12, a folha de salários dos 12 meses anteriores ao PA, Inciso 5º. RBT12R, a receita bruta acumulada dos 12 meses anteriores ao PA, considerando conjuntamente as receitas brutas auferidas no mercado interno e aquelas decorrentes da exportação. Parágrafo 6º.
Para o cálculo do fator R referente a período de apuração do mês de início de atividades. Inciso 1º. Se a FSPA for maior do que zero e a RPA for igual a zero, o fator R será igual a 0,28. Inciso 2º. Se a FSPA for igual a zero e a RPA for maior do que zero, o fator R será igual a 0,01. Inciso 3º. Se a FSPA e a RPA forem maiores do que zero, o fator R corresponderá à divisão entre a FS12 e a RBT12R. Parágrafo 7º. Para o cálculo do fator R referente a período de apuração posterior ao mês de início de atividades. Inciso 1º. Se FS12 e RBT12R forem iguais a zero, o fator R será igual a 0,01. Inciso 2º. Se a FS12 for maior do que zero, e a RBT12R for igual a zero, o fator R será igual a 0,28. Inciso 3º. Se a FS12 e a RBT12R forem maiores do que zero, o fator R corresponderá à divisão entre a FS12 e a RBT12R. Inciso 4º. Se a FS12 for igual a zero e a RBT12 for maior do que zero, o fator R corresponderá a 0,01.